Olá a todos, eu venho apresentar um estudo em Educação Ambiental e Literacia Oceânica, em Ribeirinha, junto de escolas da região do Rio Minho. O estudo realizado conjuntamente com os investigadores Sofia Marques e Ulisses Azeiteiro centra-se no conhecimento principalmente sobre as espécies piscícolas migradoras. O estudo e intervenção educativa enquadra-se no âmbito do projeto Coparminho, de valorização de recursos pesqueiros junto da comunidade local do Rio Minho, incluindo a comunidade escolar, comunidade pescatória, com estudos em etnobiologia e conhecimentos leigos dos pescadores, e também envolvendo cidadãos em geral, consumidores e restauração, através da comunicação e formação socioambiental. O projeto é promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e financiado pelo Programa Operacional MAR 2020. Então, por que intervir na escola acerca do Rio Minho? Por um lado, pretendia-se compreender os impactos de uma intervenção de educação ambiental no nível de conhecimento sobre a ecologia local e de literacia marinha, pesqueira e ribeirinha. Também se pretendia investigar os subtemas estuarinos que têm maior ou menor conhecimento a priori no 8º ano e, finalmente, promover a integração da literacia marinha e estuarina no currículo. Quanto ao enquadramento da intervenção na literacia dita azul, por um lado, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável pretende ter cidadãos oceanicamente literados. Também há uma importância de intervir junto das comunidades locais, pescadores e alunos de zonas costeiras e ribeirinhas, pois isso promove a preservação do conhecimento ancestral, neste caso pesqueiro, e também promove uma justiça ambiental. E ensinar os alunos acerca dos biorrecursos e recuperação de saberes leigos promove, por um lado, também ligações intergeracionais e, por outro, também aumenta essa literacia nos jovens. Esta ligação intergeracional, neste caso, foi muito concreta porque alguns dos alunos participantes são filhos ou netos de pescadores. Em termos de espécies migradoras, este é um importantíssimo recurso pesqueiro, incluindo também no Rio Minho. Existem 19 espécies de peixes migradores, chamados diádromos, que estão na lista de espécies ameaçadas, como a lampreia e o sável. Como principais ameaças às espécies diádromas, e especificamente as anádromas, portanto, que migram do mar para as águas doces para a sua reprodução. Então, essas ameaças são principalmente as barragens. Enquadrando o estudo no Rio Minho e em Vila Nova de Cerveira, então trata-se de uma zona que é fronteira com a Galiza e a 11 km de caminha e de foz do Rio Minho. É constituída por 1.264 habitantes e uma área de cerca de 3 km², e esta zona é conhecida pela sua cultura e artes de pesca peculiares e únicas. A lampreia é o suporte de 1.758 pescadores e da economia local. Existe um equipamento para a educação ambiental, que é o Aquamuseu do Rio Minho, que é público, de gestão pública e que promove recursos naturais e culturais da região, incluindo estas espécies piscícolas. Quanto à metodologia que se utilizou na intervenção, então deslocou-se a uma escola básica e secundária de Vila Nova de Cerveira, especificamente junto do 8º ano, num total de 156 alunos. Houve uma intervenção de 45 minutos numa primeira sessão e depois houve uma segunda sessão em que foram apresentados os resultados
da primeira intervenção. O que é que aconteceu na primeira intervenção? Então, houve um teste inicial aos alunos sobre os conhecimentos, depois houve uma intervenção teórica e um pós-teste para ver a diferença de conhecimentos. A parte teórica da intervenção foi sobre a bioecologia e conservação de peixes migradores anádromos, os impactos antrópicos e alterações climáticas, e também no registro interativo, portanto houve sempre perguntas e respostas com os alunos e iterativo de reflexão crítica. O tratamento dos dados do pré-teste e pós-teste recorreu ao programa SPSS e vários testes que se fizeram no programa para ver se a diferença de resultados pré e pós-teste era estatisticamente significativa. Quanto aos resultados e sua discussão, então apresentam-se nesta tabela a análise estatística das médias obtidas, quer seja num total de 10 valores, quer seja para um total de 20 valores. Assumindo que estamos mais familiarizados com os 20 valores, então obteve-se uma diferença em geral estatisticamente significativa entre o pré e o pós-teste, portanto temos bastantes diferenças entre os dois testes, o que significa que realmente houve uma diferença e houve um impacto positivo desta intervenção. As médias passaram de cerca de 9,2 valores no pré-teste para 16,9 valores. Pelo gráfico de comparação de respostas, de cada uma das respostas pré e pós-teste, observa-se que em todos os itens do teste, todas as perguntas, o número de respostas corretas aumentou depois da intervenção, embora haja alguns itens nos quais as diferenças não são relevantes. Existem diferenças, então, estatisticamente significativas dos valores comparando os resultados pré e pós-teste em todos os itens. Quanto aos itens, perguntas 1, 4 e 8 são os únicos em que as diferenças não são significativas. Portanto, o tema destas perguntas não melhorou significativamente. Porquê? Porque são perguntas relacionadas com o Rio Minho e, de facto, já havia um conhecimento prévio dos alunos sobre o Rio Minho e biodiversidade. Também a pergunta 4 é sobre as características da lampreia e havia um conhecimento ecológico local da fisionomia da lampreia e também estavam familiarizados com a ecologia das lontras, no caso da pergunta 8. Quanto aos itens da pergunta Q3, Q6, Q7 e Q9, aí assinaladas a vermelho, foram onde se obteve maiores diferenças de conhecimentos. Isto são perguntas relacionadas com onde é que a lampreia vive, portanto, melhorou significativamente, porque antes havia falta de conhecimentos da migração da lampreia. Por exemplo, no mar, a alimentação do sável, o que é constituída, antes também não sabiam. Na pergunta 7, também sobre a postura dos ovos do sável, também não sabiam. E, finalmente, a pergunta 9, sobre o tipo de alimentação das lontras, que também melhorou significativamente. No item da pergunta 12, sobre vantagens e desvantagens das barragens, foi aquele em que se obteve menos respostas corretas após a intervenção e esta questão poderá precisar realmente, por um lado, de reformulação e será uma limitação do estudo, pois foi feita a pergunta pela negativa, mas também este subtema precisa de ser aprofundado mais.
Embora a metodologia do estudo foi de facto um teste, uma metodologia quantitativa, há algumas percepções que uma das investigadoras foi tendo ao longo da sessão e no contacto com os alunos, que aqui tornou-se relevante referir. Por exemplo, que a maioria dos alunos já tinham ido à pesca com um avô, portanto conheciam a lampreia, conheciam aqui a biodiversidade. Também disseram que não gostavam de comer lampreia, mas curiosamente ficaram fascinados com o modo de alimentação, com o sangue das presas, como os vampiros, com a língua rasgada, enfim. Acharam essa questão interessante, o que os motivou para ouvir mais. Quanto ao conhecimento sobre o sábio, não é também tinham um conhecimento sobre sábio e, além disso, é uma espécie tão comum que todas as semanas há uma refeição de sábio frito na cantina. Portanto, a familiaridade com esta espécie. Por um lado, também não tinham noção, em geral, da importância da conservação dos peixes para a economia familiar e local. Portanto, todas as implicações a nível de restaurantes, alojamento turístico e a importância de conservar estes recursos. Também percepcionaram as barragens como más, não sabendo das suas vantagens. Nem conheciam os dispositivos de passagem dos peixes, ou que é proibido pescar lá e que se deve denunciar. Alguns pescadores, portanto, também foi divulgado aos alunos que alguns pescadores não gostam dos dispositivos de peixes, pois há peixes que ficam deformados, portanto, e que o sistema precisa de ser aperfeiçoado para as espécies migradoras. Sobre as lontras, conheciam apenas as da Aquamuseu, foi o contacto que tiveram e lembravam-se dos nomes da Eureka e do Einstein. Na segunda sessão, os alunos ficaram muito curiosos sobre os resultados dos testes da primeira intervenção e sentirem-se, portanto, importantes para estarem a colaborar num estudo científico. E também desta intervenção surgiu a ideia de um trabalho curricular, no caso das ciências, e portanto já uma primeira caminho de integração curricular. Finalmente, estava prevista uma saída de campo à beira-rio também integrada nesta intervenção e também uma visita ao Ecomar, que é a clínica dos peixes, digamos assim, em Aveiro. Estava previsto na primavera, mas que a pandemia impediu a sua realização, neste caso também a ver com o confinamento. Portanto, ficam aqui questões de como também se abordar futuramente estas questões e no âmbito da pandemia. Discutindo um pouco os resultados anteriores, resultados quantitativos, é óbvio um acréscimo evidente da literacia oceânica com esta intervenção, especificamente sobre a ecologia das espécies migradoras, a alimentação e a migração e também algo relacionado com os mamíferos, as lontras. Existem temas com necessidade de aprofundamento, portanto, na educação formal e não formal, para termos cidadãos ambientalmente ativos localmente. Estas abordagens interativas e valorização dos conhecimentos dos alunos também terão facilitado a motivação e assimilação dos conhecimentos, sem dúvida, e, portanto, interagir com investigadores é, de facto, uma porta de entrada, ou pode ser uma porta de entrada para um mundo complexo e sistémico da ciência marinha. Em segundo lugar, os temas que os alunos já dominavam foi especificamente as espécies emblemáticas do Rio Minho e a fisionomia das espécies migradoras, não é? Como a lampreia e mamífero como a lontra. Isto realmente mostra um conhecimento local e leigo que se deve valorizar e um sentido também de pertença de local.
com familiaridade do rio e também dos pescadores. Portanto, o conhecimento leigo, que é normalmente rejeitado portanto, rejeitado pela comunidade científica, emergiu nesta intervenção e deveria ser incluído também em termos curriculares. Também a interpretação ambiental e cultural são dimensões importantes da educação ambiental e da literacia oceânica, pois permitem aumentar também esse sentido de pertença de lugar e que deve ser promovida. Finalmente, como temas pouco assimilados, verificou-se que havia falta de conhecimento sobre as barragens, mesmo depois no pós-teste, e também como estas barragens como barreira às espécies migradoras e impactos, portanto, impactos também económicos caso estes peixes realmente fiquem extintos. E já a sua redução também causa impactos. Portanto, há uma necessidade de maior literacia e de uma abordagem interconectiva sobre estas questões. E aqui sim, a pedagogia da interconectividade permite reconhecer a interdependência da sociedade com a natureza, do local e com o global, e uma aprendizagem holística e intuitiva que deve ser também aprofundada. Como reflexões finais e recomendações, é notório que a abordagem interativa sobre a ecologia local motiva os alunos e traz um acréscimo de literacia oceânica ativa. Ao adaptar-se a biologia ao contexto local dos alunos, mais facilmente poderão associar cada tema à sua região e assimilar melhor os conhecimentos e motivação para proteger. Por outro lado, foi notória a necessidade futura de uma integração da literacia oceânica no currículo, também uma urgência por uma interação dos alunos com conhecimentos leigos das comunidades pescatórias e aproveitamento desses conhecimentos leigos, e também uma necessidade de formação dos professores em literacia oceânica e estuarina e diálogos com a comunidade científica, sendo que será útil também a auscultação dos professores sobre essas necessidades específicas. E muito obrigada pela atenção, estou ao vosso dispor.